Os cuidados com a pele passam diretamente pelo investimento, pelo conhecimento e pela tecnologia aplicada à saúde e também em casos estéticos, necessário que essa tecnologia esteja à disposição em nome da saúde dos pacientes. A ultrassonografia dermatológica está se juntando a isso para garantir mais proteção e procedimentos seguros feitos por especialistas. Eu vou conversar aqui no estúdio com o Dr. Alessandro Aita, médico radiologista, especialista em ultrassonografia dermatológica, nosso convidado aqui no Jornal do Piauí de hoje. Quero desejar uma ótima tarde para o senhor, doutor. Tudo bem? Boa tarde a todos. O doutor Alessandro é médico radiologista com residência no AC Camargo Cancer Center, em São Paulo. Tem pós-graduação em radiologia musculoesquelética, também em São Paulo, com pós-graduação em gestão em saúde pelo Sírio-Libanês. Mestrado na Universidade Católica de Brasília e cursos do Departamento de Pós-Graduação da New York University. Doutor Alessandro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite para explicar exatamente como é que funciona esse procedimento. O que é exatamente a ultrassonografia dermatológica? Bom, boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer falar de um assunto que eu tenho estudado e me dedicado aí ao longo dos últimos anos e observamos agora uma expansão, né, no mundo e no Brasil da ultrassonografia dermatológica com fins diagnósticos e também terapêuticos. Então, hoje a avaliação precisa das camadas da pele, então a avaliação implicada, né, na avaliação multidisciplinar de patologias cutâneas, né, de anexos cutâneos, então lesões tumorais, inflamatórias e a grande aplicação clínica na cosmiatria, seja para guiar procedimentos, tornando-os mais seguros, mais assertivos. Os dermatologistas, né, têm indicado. Seja para avaliação de mapeamentos faciais, por exemplo, onde se detecta, então, através de transdutores de alta frequência, avalia-se as camadas da pele e os preenchedores. Então, um exemplo, ácido hialurônico. Então, é feita uma avaliação completa dos tipos de preenchedores, mais comumente na face, mas hoje sabemos também que a ultrassom dermatológica, ela também tem expandido para procedimentos corporais. Essa é uma área que tem crescido bastante, inclusive amanhã estarei em São Paulo no primeiro Congresso Internacional de Ultrassom Dermatológico, que vão ser 3 dias de imersão, que vão ter os maiores especialistas e a maior especialista do mundo, que é a doutora Jimena Wurtz. Então, nós estamos falando de um procedimento feito por especialistas, como é o caso do senhor, que ajudam, por exemplo, no diagnóstico de um problema na pele. O médico pode recorrer a essa ultrassonografia dermatológica também para um diagnóstico mais preciso. Exatamente. É sempre bom ressaltar que na dermatologia a clínica é muito importante, então o papel do dermatologista, claro, é fundamental, de um bom dermatologista. A indicação precisa do método, então, na verdade, existe aí uma avaliação multidisciplinar. Então, é a clínica, né? A dermatoscopia que eles fazem, ou a tricoscopia, porque também existe aplicação para o folículo piloso. E a ultrassom dermatológica, ela é um aliado. É uma modalidade que vem se tornando essencial e vem crescendo na prática clínica e também observamos aí um crescimento das publicações científicas em todo o mundo. Nos últimos 5 anos, de 2018 então até 2023, observamos um crescimento das publicações científicas sobre as aplicações da ultrassom dermatológica, tanto em patologias cutâneas, ou patologias inflamatórias, um exemplo, psoríase, como na cosmiatria. Certo. Então, olha, vamos então dar um exemplo aqui. O senhor falou a respeito agora de procedimentos também estéticos, que são feitos pelos dermatologistas. Como é que eles faziam esses procedimentos até agora e depois da adoção da ultrassonografia dermatológica? O que trouxe para eles de mais segurança na hora de fazer esses procedimentos tão comuns? Então, existem estatísticas internacionais que apontam um crescimento, isso já de 2023, um crescimento do número de procedimentos estéticos. O Brasil está como o 2º colocado mundial, então existe um crescimento bastante importante nesses procedimentos e com isso aumenta também o índice de complicações, que ainda é baixo, mas existe. O que acontece é que tem algumas áreas, por exemplo, da face, que elas apresentam um maior risco
de complicações, por exemplo, vasculares, onde se esse procedimento, um exemplo, o nariz, onde não tem muita distensibilidade, então existem vasos finos que passam ali, então quando o procedimento ele é guiado, oferece uma maior segurança e isso tem um embasamento científico. Não são exatamente todos os casos, mas existem diversos artigos que são colocados e que já estão publicados na literatura sobre esse aumento da segurança e da efetividade dos procedimentos e que também, consequentemente, na prevenção de complicações. Uma pessoa pode procurar direto um médico radiologista para pedir para se submeter a uma ultrassom dermatológica? É assim que funciona ou há necessidade de indicações anteriores? Normalmente, sim, é necessário um pedido médico, em geral de um dermatologista, né? Mas a gente sabe que a ultrassom dermatológica também, hoje, ela tem aplicação na cirurgia plástica. Então, é importante a gente ressaltar que seguimos todos os preceitos éticos e também que isso tudo é necessário, né? Existe, então, a indicação do dermatologista, né? E normalmente é feito dessa forma. Então, o dermatologista, ele se comunica, né? Existe a comunicação dos especialistas sobre tal situação ou tal caso. E aí, o radiologista recebe o paciente. Ressaltando que tenho feito isso de uma forma mais diferenciada, na medida em que, conhecendo um pouco mais, né, desse universo e colocando até isso mesmo no relatório, tanto a indicação clínica como a metodologia. Então, ele segue uma metodologia sistematizada, tanto que é um exame, porque o ultrassom é operador dependente. Ele requer um treinamento especializado. Então, então, essa curva de aprendizado é muito importante. E eu sempre gosto de colocar que a construção, cabe a nós a construção desse conhecimento em prol, em benefício das pessoas, da comunidade científica, da sociedade. Então, a construção de conhecimento, ela é feita, no caso a gente está conversando sobre ultrassom dermatológica, ela deve ser feita em conjunto com as especialidades. E os guidelines estão sendo feitos dessa forma. Então, hoje a ultrassom dermatológica, ela é validada cientificamente. Existe o Dermos Group, que é um grupo internacional que validou e colocou ali quais são os preceitos técnicos de realização, os pré-requisitos para realizar uma boa ultrassom dermatológica. Claro que passa pelo treinamento do profissional que está fazendo. O senhor, como médico radiologista, tem observado cada vez mais a especificidade, né, dos procedimentos, porque esse é muito específico. Você imaginar que você vai fazer uma ultrassom dermatológica, essa não é mais só uma tendência da medicina, isso é uma realidade na medicina e na ciência. E para onde isso vai caminhar no campo da radiologia? Realmente, houve um avanço tecnológico muito grande em relação na última década, especialmente, então, com os transdutores de alta frequência e com os aparelhos portáteis e até os ultraportáteis, os handhelds, né? Então, na verdade, existe aí uma maior aplicação, então, especialmente em procedimentos guiados, e que é uma outra discussão, que inclusive, né, no último sábado teve aí o World Trends, que são tendências. Houve um evento do Colégio Brasileiro de Radiologia sobre as tendências mundiais em ultrassonografia. E um dos tópicos abordados, que inclusive quem palestrou foi a doutora Cláudia Fontan, que é uma grande amiga de Pernambuco, especialista em ultrassom dermatológico também, e que ela colocou exatamente essa questão que você está me trazendo. Então, existe aí uma grande... existe a consolidação, então vai caminhar para a consolidação do método, mas tem aí uma questão que envolve a ultrassonografia, que é algo um pouco mais, que é a participação de outros especialistas, né? Não radiologistas no método ultrassonográfico. Isso existe aí uma normativa, não é o assunto nosso, mas ela caminha, a tendência é uma consolidação, né, pelo que foi dito lá, pelo que a gente observa, uma consolidação do método para dar mais segurança e assertividade
e uma maior difusão, disseminação desse método. É claro que ainda no Brasil ele vem aumentando, né, as suas aplicações, mas o que eu observo é que, de fato, a curva de aprendizado aqui é muito importante. Então, a gente, né, continuamente está aprendendo, se atualizando, mas, de fato, é necessário uma dedicação específica, realmente. Muito bem. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Alessandro Aita, médico radiologista, especialista em ultrassonografia dermatológica. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu agradeço imensamente e foi um prazer estar aqui, né? Esse espaço foi maravilhoso aqui discutir um método que eu sou apaixonado e que eu tenho praticado. E é muito importante ver como a gente tem disseminar e difundir um pouco como a gente tem feito isso. Então, eu agradeço mais uma vez, Joelson. Muito obrigado aí pela sua receptividade. É tudo nosso. E eu estou à disposição aqui também, estou à disposição de todos. A minha rede social é Dr. Alessandro Aita, para dúvidas e questões, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Alessandro Aita, pela participação aqui com a gente.